Boa noite a todos. Vamos aguardar um pouquinho aí que o pessoal está entrando na nossa live. A live da OAB. Estamos agora estabelecendo a conexão com o Ismar Viana, o doutor Ismar Viana. Vamos lá, Ismar, já conseguimos a conexão. Vamos lá, já consegue visualizar bem? Tá ótimo, tá bom, muito bom. Essa live é a live promovida pela OAB, dando continuidade às lives das comissões. E a nossa comissão é a Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos e Combate à Corrupção da OAB Sergipe. Eu sou Luciano Vieira, o presidente da comissão, e vou aqui hoje intermediar para vocês um bate-papo com o nosso já conhecido aqui de toda a sociedade sergipana, Ismar Viana. Ismar, ele que é auditor de controle externo, ele é vice-presidente da ANPC, que é a Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil. Ele é assessor da presidência do Tribunal de Contas de Sergipe. Ele é auditor do livro Fundamentos do Processo de Controle Externo. Ele é especialista em direito administrativo, em combate à corrupção e direito educacional. Boa noite, Ismael, seja bem-vindo. Boa noite, Luciano. Para mim é sempre um prazer estar na OAB, embora aqui virtualmente, né? Mas é uma satisfação muito grande poder dialogar, principalmente nesse período aí de emergência em saúde pública e de importância internacional. Quero saudar aí alguns colegas que eu já vi aqui entrando aqui na live, o Videl, o Sidney Cavalcante e tantos outros colegas aí. E estou aqui hoje para debater mais uma vez uma temática que tem ocupado espaço aí no debate do dia, e espero que durante essa ligeira abordagem, né, até porque o tempo é muito curto, a gente possa construir algum conhecimento em torno da temática responsabilização aí, nesse período aí de emergência em saúde pública de importância internacional. Queria fazer só um introito inicial, Luciano, exatamente para contextualizar bem as pessoas que se dispuseram aí a assistir, que estão aí na live. Logo após nós termos ingressado aí nessa situação de anormalidade, as pessoas começaram a questionar como os órgãos de controle iriam pautar suas ações, principalmente porque a gente sabe que o Brasil, não é de agora, atravessa uma crise ética, moral, social e econômica muito grande e preocupa-se muito nesse momento, e eventualmente esse terreno ser um terreno fértil para desvios, para fraude, para corrupção. Então é bem verdade que as atividades dos órgãos de controle externo, dos órgãos de controle como um todo, as atividades elas foram presencialmente suspensas, certo? Nós tivemos aí suspensão de prazos processuais, suspensão do envio de dados e informações aos tribunais, e aí esses órgãos tiveram que se reinventar. E como esses órgãos vão garantir efetivamente o controle de bens, valores e dinheiros públicos, nesse momento aí de anormalidade, onde as auditorias em loco, onde as inspeções em loco, elas ficam comprometidas. O primeiro ponto que a gente tem que sempre assim, abordar, que o momento exige juízo de ponderação do agente controlador, do gestor, entendeu? Então, espera-se boa-fé do gestor, espera-se que cada gestor de recurso público ele tenha a sensibilidade de saber que o cidadão espera um bom serviço prestado, especialmente na área de saúde. Então, eu diria que o momento é de responsabilização, mas também de colaboração e cooperação, certo? E, assim, diria que toda a Lei 13.979, ela impõe um olhar mais focado para a motivação e a transparência. É bem verdade que a lei ela relativizou alguns procedimentos formais, embora ela não tenha desfigurado totalmente o procedimento. Exatamente essa relativização, ela se deu para garantir que a prestação do serviço público, especialmente nesse momento, ela seja uma prestação
livre de amarras, agora, não também totalmente desprendida da conformidade. Então, senhores que já participaram de outros debates em relação à lei, verifica lá que a própria lei em relação à transparência em si, lá no artigo 4º para o 2º, ela impõe uma imediata disponibilização dos dados, certo? Em relação a esse período em site específico. E como ela não é uma lei autônoma, ela vai impor também que sejam observadas as demais legislações que parametrizam essa aquisição de bens, essa aquisição de serviços em si, bens, serviços, insumos destinados especificamente ao combate à pandemia. Então, a gente trabalha na perspectiva de uma responsabilização em última ratio. Então, eu costumo dizer o seguinte: se a lei flexibilizou essa atuação no agir administrativo, é natural que um desvio comprovado ela venha a ser realmente responsabilizado de forma mais agravada. Entendeu? Então, assim, é a hipótese, como eu costumo dizer, de culpabilidade às avessas. Ou seja, se o gestor não tem razão para poder reclamar de eventual, entre parênteses, excesso de burocracia, se ele efetivamente correr um erro, é natural que ele deva ser punido de forma mais assim severa. Então, dentro dessa perspectiva, questiona-se muito qual assim, a preocupação dos gestores hoje. Olha, a gente está num momento de incertezas, de fato, a gente está num momento de assim, incertezas. E será que os órgãos... Sim, pode falar? Só interrompendo aqui, eu queria... Você tratou aí desse momento de incertezas e assim, é o que está angustiando aí a população, é o que vem angustiando aí a todos, né? Como irá ficar daqui para frente, né? Como será? Os atos praticados pelos gestores e tudo e tal. Diante desse momento de incerteza, houve queda de ministro de Saúde, saída de secretário de Estado, renúncia de ministro Moro, e ainda, assim, várias medidas, né? Medidas provisórias editadas, decretos estaduais e municipais, né? Foram vários atos realizados por gestores públicos. Diante desse momento de incerteza, eu queria iniciar a nossa live aqui, e antes de passar de volta a bola para você, dizendo que a única certeza e o único conforto que eu tenho, eu encontrei nas palavras do ex-ministro do STF, o Carlos Aires Brito, quando ele diz assim, no debate que teve na UOL, quando ele disse assim: o Estado e os gestores devem estar a serviço da saúde e das contas públicas, e não a saúde e as contas públicas devem estar a serviço do Estado e dos gestores. Então, eu queria iniciar a nossa live com essa frase do ministro e já estabelecer aqui alguns agradecimentos. Agradecer aqui a toda a diretoria da OAB, agradecer a comissão de controle dos gastos públicos, agradecer a diretoria da comissão, em especial a doutora Raquel, a doutora Camila e a doutora Fernanda. A OAB, eu queria agradecer, citando o nome do nosso presidente, Nácio Traus, que vem sendo um baluarte aí na frente da nossa instituição. E eu queria já deixar, de ponto inicial, já deixar um questionamento para você aqui, aproveitando o nosso momento, o que vivemos hoje o dia todo. E fazer o seguinte questionamento: a interferência e influência sobre as instituições. O que é que você pensa disso? Boa pergunta, grande Luciano. Primeiro, é sempre um alento aí. O Carlos Brito, quando se dispõe assim, a participar desses eventos, ele sempre lança luz em questões importantes. Ele costuma dizer, especificamente em relação ao artigo 196, ele, nesse debate, se não me engano, ele coloca que a saúde vem primeiro do que a economia. Embora nós temos uma relação de interdependência aí, mas ele levanta a necessidade de se priorizar primeiro a preocupação com a saúde e depois com a economia. Segundo ponto, em relação às instituições, ele colocou de forma muito bem apropriada que
as instituições elas são permanentes, elas são de Estado, certo? A gente não deve fulanizar as instituições, me valendo até das palavras do ministro Caso Brito, de modo que eventuais disfunções daquele governante de plantão, daquele agente controlador de plantão, daquele gestor de plantão, não deve se confundir com a razão de existir das instituições. Então, as instituições, elas são meios para que se garanta realmente uma vida harmônica, uma vida social tranquila, e de modo que interferências indevidas nas instituições acabam realmente desnaturando a própria finalidade da instituição, principalmente se tratando, você bem falou, de instituições que têm a missão de investigar, de fiscalizar, certo? Os senhores sabem muito bem que nós temos no Brasil as 3 funções processuais, ou seja, a função investigativa, a função acusadora e a função julgadora, e se espera a imparcialidade não apenas do acusador e não apenas do julgador. Se espera a imparcialidade, que é um dever, não é uma opção, é uma sujeição, de quem lança a luz nos fatos, o investigador. Então, assim, a investigação, ela não se presta tão somente à acusação, ela se presta também à defesa. Então, se eu tenho uma investigação que sofre interferência, é natural que eu possa, numa situação dessa, especificamente linkando aí com a sua comissão, diante de crimes contra a administração pública, se eventualmente há uma interferência na função investigativa, e eu também traria para a função fiscalizadora no âmbito dos tribunais de contas, eventual interferência, ela pode deslegitimar a atuação processual, ou seja, a atuação do sistema de justiça. Eventual interferência, ela pode legitimar a impunidade. Ela pode prestigiar um gestor corrupto, assim também como ela pode, em alguma situação, prestigiar aquela autoridade nomeante, de modo que ela possa satisfazer os interesses dela, punindo um desafeto político. Então, assim, eu costumo dizer que as instituições elas não sobrevivem a esse sistema realmente de interferência. Interferência na função investigativa, interferência na função acusatória, interferência na função judicante. Agora, a sociedade hoje talvez tenha a exata ou aproximada dimensão de que precisamos de instituições que prestem serviços de forma imparcial. Eu mesmo não quero jamais ser investigado por ter uma investigação presidida por um agente público realmente que satisfaz os interesses da autoridade nomeante. Não por outra razão, é muito cuidadoso, ou seja, o próprio Supremo, existe a ADI 3602, que deixa bem claro que não há hierarquia na técnica. Ou seja, a gente precisa separar bem, embora durante o dia falou-se muito em hierarquização, a hierarquização é típica da atividade administrativa, na técnica não. Ou seja, se a gente não tem uma investigação isenta, a gente não vai ter materializado o princípio da independência técnica funcional. Então, a gente acaba desnaturando o sistema acusatório não puro que é adotado pelo Brasil. Então, assim, a independência plena entre essas 3 funções é condição de legalidade, de legitimidade e, vou dizer mais, é condição de acreditação social, que os brasileiros não irão acreditar jamais numa investigação que sofra interferência. Os brasileiros não irão acreditar jamais em um órgão de fiscalização e controle em que a gente tenha interferência. Então, apenas para deixar bem claro aí o posicionamento quanto essa questão levantada sobre a independência aí no âmbito da atividade fiscalizatória e investigativa. Queria registrar a presença aí da nossa vice-presidente, doutora Ana Lúcia. Seja muito bem-vinda, doutora, à nossa live. E espero que o tema também seja esclarecedor aí para todos. Ismar, o nosso tema é responsabilização, né? E dentro dessa responsabilização do gestor, me vem assim um outro questionamento, que diante de tantas incertezas que estamos vivendo, de tanta imprevisibilidade, né, que estamos vivendo nessa situação, nesse momento, como se dá essa responsabilização? O ânimos do agente, ele deve ser levado em consideração? Olha, no âmbito especificamente do processo controlador, certo? Preciso que a gente deixe bem claro. Há
hoje, nesse período de emergência, certo? De anormalidade, os tribunais têm intensificado os acompanhamentos. Por quê? Porque a gente sabe que as diligências estão suspensas, as citações estão suspensas, mas em relação a processos que já estavam tramitando no órgão, mas em relação aos processos, aos fatos e atos praticados nesse período, não. Então, só que essa responsabilização, ela não se dá sem medida. Ou seja, existe no âmbito dos tribunais de contas uma matriz de responsabilização que muito se assemelha ao direito penal. Eu preciso saber qual foi a conduta do agente público, e aí há quem opte pela expressão comportamento, porque pode ser comissivo ou omissivo. A gente precisa deixar bem claro que o agente também responderá, seja por comissão, seja por omissão, e aí a omissão tem sido muito levada em consideração nesse período. A gente vai ter que levar em conta o nexo de causalidade, certo? Entre o resultado aí e a conduta, e a gente vai para a terceira fase, a culpabilidade. Fala-se muito hoje, Luciano, em relação ao artigo 22 da LINDB. Dentro dessa tônica de responsabilização, a gente precisa levar em conta as circunstâncias, ou seja, as dificuldades reais que o gestor apresentar, certo? E essa análise é feita na culpabilidade, ou seja, se eventualmente aquele gestor praticou o ato, certo? E aí a gente vai ter que ir lá para o artigo 28 também da LINDB. Não houve consciência e vontade, realmente não houve erro grosseiro, e o erro grosseiro há quem considera culpa grave, há quem leva em consideração a ideia do homem médio em si. Então, essa culpabilidade, ela vai ser assim, aferida, entendeu? Então, assim, não é que os órgãos de controle vão responsabilizar, não é que a regra será a responsabilização. Então, a gente precisa deixar bem claro sempre, olha, a gente vai cobrar a conformidade, sim, mas vai levar em conta também as dificuldades reais aqui. E a própria Lei 13.979, lá no artigo 4º, ela traz algumas presunções, ela traz lá 4 incisos. Então, presumem-se atendidas aquelas situações. É uma presunção relativa, certo? Então, especificamente nesse período, naqueles 4 casos lá, especificamente, se preciso sempre assim reafirmar isso, o ônus da prova vai ser do órgão de controle, exatamente para evitar que a atuação controladora não venha interferir na gestão. Ou seja, que ela realmente seja indutora de boa gestão pública. Então, toda a lei é pautada nesse sentido. Até em relação à lei de acesso à informação, ela priorizou a celeridade na resposta em relação aos atos praticados durante esse período. Então, assim, o seguinte, o artigo 22 deixa bem claro lá que levasse em conta essas circunstâncias aí. Agora, é preciso também que o gestor motive o ato. Ou seja, a motivação é que vai figurar como instrumento de defesa dele. Ou seja, a gente precisa levar em conta, primeiro passo, aquele ato praticado justifica, por exemplo, uma dispensa, com base na Lei 13.979, guarda relação direta com o enfrentamento aí à pandemia? Sim, tudo bem. Pode ter havido, por exemplo, contratação de empresa inidônea. Foi motivada a razão pela qual aquela era a única empresa. Então, o tribunal, ou seja, os órgãos de controle, eles vão trabalhar em cima dessa motivação, entendeu? Então, não se trata, por exemplo, de um caça às bruxas. Tenho certeza de que hoje o juiz, o procurador, o auditor de controle externo, o conselheiro, o procurador do MPC, todos estão voltados a um juízo, a uma necessidade, assim, a uma preocupação com a razoabilidade, certo? Com o meio adequado, tanto é que os tribunais eles têm optado pelo acompanhamento, e aí é o seguinte, se eventualmente houve descumprimento aí de alguma formalidade capaz de mover a máquina estatal controladora, caberá uma representação. E pode também a representação vir com um pedido de expedição de cautelar, certo? E aí, nesse caso, em situações excepcionais, é possível que o tribunal acabe suspendendo a prática daquele ato, mas em nome do interesse público. Em alguns estados, por exemplo, houve pedido de afastamento de secretário de saúde. O tribunal acabou concedendo isso e o prefeito afastou e outro, assim, secretário entrou no lugar. Então, assim, o que se quer deixar bem claro é que essas medidas elas serão última ratio. Há tribunais, por exemplo, que não têm intensificado o controle concomitante agora dessa forma e deixa para depois. Isso não quer dizer que é um salvo-conduto, entendeu? Então, eu acabei publicando recente no Por Trás em 60 um artigo exatamente nesse sentido, certo? Que a situação exige um nível de maturidade institucional
de todas as instituições hoje públicas do Brasil, não apenas das controladoras. Então, essa responsabilização, deixa bem claro, ela vai ocorrer dentro, certo, de uma matriz específica, ou seja, o achado vai ser levado em conta, sim, ou seja, a gravidade dele vai ser levada em conta, sim, para fim de responsabilização. Só que, volto a dizer, esse artigo 22 da LENDB, ele não vai dizer que o ato foi legal, ou que o ato foi válido ou não. Ótimo. Se houve a prática de um ato e, eventualmente, ali, circunstanciar que o gestor não tem outro caminho a seguir, isso aí vai ser juízo valorativo de conduta, ou seja, vai se flexibilizar a responsabilização, mas o ato praticado legal ele vai permanecer ilegal. Uma outra questão que é bem interessante colocar, especificamente nesse sentido, tem sido comum nesse período, o gestor, quando sabe que houve uma representação de um ato dele, acaba revogando aquele ato. Então, assim, essa revogação por si só, ela não vai induzir a perda de objetos da representação. Ou seja, o órgão de controle vai continuar a apreciar aquilo ali para verificar se houve um ato ilegal e em qual medida, para responsabilizar, se for o caso de responsabilizar. Então, sim, costuma-se muito revogar ao invés de anular, exatamente para induzir a perda do objeto. Então, os tribunais não têm feito isso, a gente tem diversos precedentes aí do TCU nesse sentido. Não sei se foi claro, né, mas que tem algum complemento aí, Luciano, que eu possa esclarecer. Não, perfeito. Eu agradeço pela explanação aí, foi muito pertinente. Eu entendo também dessa mesma forma que esse ânimo do agente vai influenciar muito na forma que os órgãos de controle vão julgar esses atos praticados. Né? E assim, é sempre bom assim, frisar que no âmbito do processo de controle externo, ou seja, quem lança a luz realmente nesses atos praticados é o auditor que vai a campo. Ele é quem vai verificar primeiro esses atos. Então, assim, é muito importante, eu tenho dito aí nos debates dos quais tenho sido participado, que o próprio auditor, quando ele for lançar a luz, ele já tenha esse juízo aí de necessidade, de assim, adequação, de proporcionalidade. Então, é um juízo valorativo. Realmente se faz necessário ali imputar aquilo como sendo uma irregularidade, certo? A gente sabe hoje que no âmbito do processo penal, tem-se hoje que o processo não pode ser uma aventura irresponsável. Esse de ponto já se vislumbra, principalmente nesse caso, que aquela não é uma irregularidade capaz de fazer mover o processo no âmbito do órgão de controle, é natural que aquilo não vá chegar à discussão processual. Então, muitos têm também discutido, Luciano, nesse período, em relação e a missão orientativa dos órgãos exatamente para evitar a responsabilização. A gente sempre, que tem oportunidade, sempre assim, esclarece que alguns tribunais, a exemplo aqui do TCE Sergipe, vedam a nota técnica. Ou seja, qualquer dúvida que o gestor venha a ter de interpretação de lei em tese, ele tem o instrumento da consulta, certo? Por quê? Porque é por meio da consulta que a gente vai garantir a segurança jurídica na resposta. Ou seja, essa consulta, nesse período, é natural, sim, a gente já tem falado sobre isso, que se implante um rito simplificado de consulta por meio da redução de prazos na oferta de pareceres. Ou seja, no regimento interno, isso consta lá, rito simplificado, 10 dias para emissão de parecer. Nesse período, vamos trabalhar como na seara eleitoral, com prazo em horas, ou seja, 48 horas para emissão do parecer técnico da unidade de instrução, 48 horas para parecer do MPC e 48 horas para se levar a julgamento. Então, assim, isso vai garantir a segurança jurídica do agente controlado e do agente controlador. Por quê? Hoje, o que se quer, qualquer gestor, ele é avesso a risco. O gestor ele quer tranquilidade, ele quer praticar o ato e ter certeza que aquela orientação vai militar em favor dele. Então, assim, a única forma que se tem hoje, dentro do ordenamento jurídico do órgão de controle, de garantir uma segurança, é por meio de uma discussão processual colegiada, entendeu? Da qual participem as unidades técnicas de instrução, o parecer do MPC, o voto do relator e o colegiado julgando. Tudo com base na nossa lei orgânica, que é clara lá, em seu artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 1, de que esse é o rito processual no âmbito do TCE. Muita gente entrando aqui na nossa live, eu queria registrar a presença aqui de algumas pessoas, doutora Thaís, doutor Alex Rocha Matos, Cristiano, Cleidilene, já falei da nossa vice-presidente Ana Lúcia, doutora Carol Milanes, doutora Karine,
Tiago, doutor Tiago, doutora Paula, doutora Iale, Camila, Beatriz. Então, assim, eu fico muito feliz que o doutor Davi Gacês, nosso tesoureiro, também está aqui na live. Eu fico muito feliz que o pessoal está chegando e que estão todos interessados aí nessa temática trazida principalmente por você aí, esclarecendo esse período que nós estamos passando. Então, várias perguntas estão chegando aqui no WhatsApp. E a doutora Raquel Tavares, que é a vice-presidente da nossa comissão, ela fez um questionamento e eu queria passar para você. Na sua visão, as dificuldades decorrentes do isolamento social relativizaram o dever de transparência dos atos praticados pelos gestores? A lei de acesso à informação não teve a sua aplicabilidade comprometida? Eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso no início, aí na introdução, mas dê mais uma explicada nesse assunto aí. O que acontece? O próprio parágrafo 2º do artigo 4º aí, da Lei 13.979, a meu sentir, ele não relativizou a transferência. Essa lei, isso na minha concepção, ela não relativizou nem a motivação, nem a transparência. 2 pontos específicos. Tanto é que quando ela trata lá das demandas em relação à lei de acesso à informação, ela preconiza que devem ser priorizadas as respostas em relação aos atos praticados nesse período. Então, nesse ponto, poderia dizer, mas se tem um ato praticado antes, ele não tem prioridade de resposta em relação ao período da pandemia. Exatamente para facilitar o controle social. Por quê? Porque a gente vai estar no ambiente de flexibilização da prática dos atos na função executiva. Ou seja, lá o artigo 4G trata da redução do prazo de pregão, a redução pela metade, certo? Há uma presunção realmente de que o gestor tenha comprado efetivamente o necessário, ou seja, que as aquisições se deram para atender uma necessidade realmente daquela unidade gestora. Então, assim, são presunções que militam em favor do gestor e, por essa razão, é importante que se tenha uma publicização maior desses atos. Então, assim, o parágrafo 2º do artigo 4º, a meu sentir, ele intensificou quando ele disse que devem ser imediatamente disponibilizados em sítio oficial. Na minha interpretação, não se confunde com com site comum. Tem que ser um site específico para esses atos praticados. E vou mais além. Como essa lei 13.979 ela não é, Luciano, uma lei autônoma, o que tiver como imposição de publicação na 8666 deve também ser seguido, entendeu? Ou seja, nesse caso especificamente, a dispensa, lá o artigo 26 da lei de licitação, diz que ela deve ser publicada no diário oficial. Então, assim, Sim, além sim. desse site específico, a gente vai ter que publicar também no diário, assim, oficial. Então, se tem 2 pontos, volto a dizer, que eu considero que a lei não flexibilizou, exatamente a motivação e a transparência. Então, eu me arrisco a dizer que realmente não houve a relativização da transparência, tanto assim que os órgãos de controle têm intensificado exatamente o acompanhamento sendo realmente alimentados devidamente, se as publicações estão sendo feitas. E de forma imediata. Exatamente. Como diz lá o parágrafo 2º. Então, eu, assim, dentro de uma perspectiva de responsabilização, numa hipótese de descumprimento, por exemplo, da transparência, eu acho que é o caso de responsabilização agravada. Certo? Por quê? Porque flexibilizando o dever de transparência, outros atos acabam sendo praticados sem um olhar não apenas do controle formal estatal, mas também sem um olhar do controle social. Quero parabenizar a Sumaya Campos, que é colega lá do TCE, que também está aqui nos assistindo, que nos prestigia com a presença. Então, Luciano, basicamente, eu acho que em relação à transparência, eu diria que realmente não houve essa relativização, como aí alguns apregoam, e eu acho que os órgãos de controle realmente, dentro dessa tônica da responsabilização, vão focar muito isso. Então, assim, eu costumo dizer que eu acho que esse ponto específico deve ser tratado sob o aspecto da conformidade, entendeu? Não há como, hoje, assim, o gestor negligenciar o dever de transparência dos atos. E vou dizer mais, a gente precisa, por meio dos organismos sociais, por meio dos órgãos de controle, transformar esses dados em informações, transformar
transparência em visibilidade. Como é que a gente vai conseguir transformar se sequer esses dados são disponibilizados? Então, é preciso que lancemos luz aí na necessidade de se publicar imediatamente esses dados praticados durante esse período, porque, volto a dizer, é um período que é terreno fértil para desvio, para fraude, para corrupção. Não estou aqui querendo antever a má-fé. Eu presumo a boa-fé dos gestores e acredito no senso de justiça, na sensibilidade social, humana dos gestores nesse momento, e não praticarem atos traindo a instituição, traindo o cidadão, traindo a confiança depositada nele na condição de gestor da coisa pública, que não é coisa sem dono. Principalmente nesse período que estamos passando, né? Pensando nisso, até a nossa comissão teve uma ação nesse sentido, e enviar ao governo do Estado e a FAMES, que é a Federação dos Municípios, um ofício só requerendo que, de fato, dessem a publicidade necessária aos atos praticados, às contratações realizadas, aos contratos firmados, enfim, a tudo que fosse realizado nesse período aí da pandemia, né? Queria também registrar aqui a presença da doutora Camila e de Bianca. A Camila é a secretária-geral da comissão, também uma guerreira aí que vem incansavelmente fazendo aqui, nos ajudando na condução desses trabalhos. Um abraço, Camila, mais uma vez. Camila participou lá dos debates presenciais que a OAB realiza. Para mim, volto a dizer, é uma honra muito grande, Luciano, poder assim, participar, tentar, de alguma forma, conferir a minha parcela, talvez de contribuição, não posso ainda dizer isso, mas assim, pode ter certeza de que é sempre pautada aí na boa vontade de querer sempre acertar. Pois, Mar, vem uma pergunta lá de Sorocaba, da doutora Laura Boto, que ela é procuradora do município de Sorocaba. Ela fala assim: fala-se muito que os tribunais de contas devem assessorar os gestores nesse momento de crise em saúde pública. Vi no outro debate que isso se reveste de atecnia. Aí vem o questionamento: se o gestor não busca orientação, erra e fica sujeito à responsabilização. Se busca, o tribunal diz que não pode assessorar. Como resolver esse impasse dentro dos parâmetros da regularidade? Luciano, deixa eu só explicar basicamente isso. Primeiro, um abraço aí à doutora Laura, que bom que a gente também está sendo assistido aí, né, por essa turma. Doutora Laura, o seguinte, eu assim, de pronto, eu posso dizer que é técnico falar em assessorar, certo? No outro debate no qual participei na semana passada, alguém fez essa mesma pergunta e, assim, não nesses termos aí, mas semelhante. E a missão correta é orientar, ou seja, existe a função pedagógica dos tribunais de contas. E essa função pedagógica, ela não se confunde com assessoramento. O gestor ele tem realmente assessoria qualificada para que possa realmente atender às demandas. Então, essa função pedagógica, ela se dá de algumas formas, dentre as quais a resposta à consulta, por exemplo, é fruto da função pedagógica. E como essa função pedagógica ela é materializada? Se você pegar lá o artigo 71 da Constituição Federal, ele deixa bem claro lá que ao Tribunal de Contas compete. E elenca lá todas as competências dos Tribunais de Contas. Quem já assistiu a algum debate meu, sempre cito isso aí como forma de tentar chegar até a resposta. E como essas competências elas são exercidas? O artigo 73, que manda remeter ao 96.1a, manda respeitar os direitos e garantias processuais das partes. Então, o tribunal ele decide mediante processo. E por que isso? Imagine a senhora, é um órgão colegiado judicante, mas é um órgão colegiado que age mediante processo. Se o gestor individualmente com sua equipe praticou um ato, seria muito estranho, por exemplo, que alguém no tribunal, ou seja, um setor especificamente, ou uma pessoa só, desse uma resposta como se a resposta dele fosse melhor do que toda a resposta ofertada pelos procuradores do município, pelos controladores internos. Então, é exatamente por isso que exige uma resposta mais dialogada. São 7 julgadores, certo? Existe uma unidade técnica, um procurador, então essa orientação vai se dar por meio de um olhar multifacetado, exatamente para dizer, olha, o olhar do órgão de controle foi nesse sentido.
certo? Então, assim, não há que se falar em assessoramento, e sim orientação. Uma outra forma da função pedagógica, por meio das suas decisões, a jurisprudência do tribunal, ela tem um condão de garantir também essa função pedagógica. E a função pedagógica, por meio das suas escolas de contas, que materializam a capacitação, não apenas do corpo técnico do tribunal. Ou seja, existe um princípio específico do controle, que é o princípio da qualificação adequada, de onde se extrai que o auditor ele tem que estar, ele tem que ser, no mínimo, igualmente qualificado em relação ao gestor. Então, e o gestor também é qualificado por meio das escolas de contas. Então, se eventualmente o gestor tem alguma dúvida, o instrumento correto, como eu já falei há pouco, talvez assim, o questionamento tenha sido partido exatamente por conta da explicação da consulta, certo? Então, se há vedação à nota técnica, se há vedação a qualquer ato normativo monocrático, ou seja, é exatamente para evitar que o Tribunal de Contas, que é um órgão colegiado, e a colegialidade não é só judicante, ela é processual, ele dê uma resposta dialogada. Então, essa orientação ela tem limites. E esses limites, eles se dão exatamente para garantir a segurança jurídica do gestor. Conforme disse, o gestor ele quer uma tranquilidade na prática dos atos. Então, ele não terá, por exemplo, uma tranquilidade se ele se basear na resposta de um agente só do tribunal. O que garante, por exemplo, que daqui a um ano alguém que estiver naquele processo vai seguir aquela orientação que foi passada? Então, é por isso que precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque não há qualquer vínculo de subordinação hierárquica entre controlador e controlado. Ou seja, o que vai garantir a legitimidade do controle é esse diálogo processual. Então, o gestor, ou o controlador, é bem verdade, ele não é um espectador inerte, mas ele figura na condição de espectador. A gente não tem no Brasil o controle prévio, exatamente para que o gestor pratique o ato, e a gente afaste exatamente aquelas discussões que a gente travou lá na Lei 13.655, que incluiu os artigos na LINDB, ou seja, o risco de infantilização da gestão pública, a hipertrofia do controle. Então, o controlador ele não deve estar interferindo na gestão pública. Então, se ele figura na condição de assessor, ele vai estar assessorando. E é exatamente isso que os gestores hoje não querem. Os gestores eles querem praticar o ato, claro que dentro dos parâmetros de legalidade, de regularidade em si, e se eventualmente houver alguma desconformidade, aí sim o controle chega. Não estou dizendo com isso que o tribunal precisa de provocação para agir. Não é isso. O tribunal ele age independente de provocação, diferente do poder judiciário. Então, o tribunal ele age independente de provocação. Então, em tese, antes mesmo que alguém represente, mas se ele verificou, até porque no órgão de controle, alguma irregularidade, cabe ele identificar essa irregularidade. E pode também propor, a depender da situação, um termo de ajustamento de gestão. Isso também é decorrente dessa função pedagógica de orientação. Hoje se fala muito em consensualização dos atos punitivos e também isso se projeta para os órgãos de controle. Mas é uma consensualização, volto a dizer, dialogada. Não há como a gente consensualizar individualmente, porque a gente corre o risco de empoderar pessoas, empoderar grupos e, inclusive, até na contramão do que a eficiência do controle exige. A gente pode, às vezes, criar pessoas empoderadas nos órgãos de controle que podem fazer mau uso das instituições. E aí, quem sai comprometido? O próprio cidadão. O diálogo, né, Ismael? Acho que o diálogo sempre ele é a solução de tudo, né? O diálogo é ponto de partida, é ponto de chegada. E, assim, conforme o emérito ministro Carlos Brito sempre fala, ele busca sempre as respostas a partir da Constituição. Então, o debate no UOL, ele muito bem, assim como sempre, né, ele sempre puxa essas respostas da Constituição. E é a fonte a partir de qual o controle deve ser exercido. Então, assim, a função de controle externo é uma, e as competências dos tribunais de contas se dão exatamente para garantir uma função de controle externo regular, uma função de controle externo sem interferência. Ou seja, as instituições elas devem atuar de forma imparcial, certo? Para que não sirvam de instrumentos de legitimação de poder, qualquer que seja a instituição. Então, independente de ser Polícia Federal, Ministério Público, Tribunais de Contas, enfim, a Presidência da República. Então, as instituições, elas são perenes, elas são razão de existir. O cidadão é razão de existir dessas instituições. Então, assim, por isso que a gente precisa sempre
lutar para que essas instituições cumpram a missão de forma adequada? Pois, Mar, registrar aqui também, Dandara Pinheiro, da OAB da Bahia, nos prestigiando, um colega advogado aí da área também, Vitor Paim, doutora Adélia Pessoa, que é uma incansável lutadora aí nas questões da mulher, né, da mulher advogada, o doutora Ilana, o doutor Robson Barros, que é o nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos. Então, todos aí nos assistindo, nos prestigiando. Saúdo a doutora Ilana, conterrânea, doutor Robson aí, doutora Adélia. Quero assim agradecer a participação, para mim, honra, volto a dizer. E também em relação, Luciano, só para responder especificamente, que eu agora acabei lembrando, a própria lei de introdução aí às normas do direito brasileiro em relação a essa questão da consulta em si, põe realmente um diálogo, né? Um diálogo de modo que a gente tenha uma segurança jurídica, um mínimo de segurança jurídica, para que depois, a pretexto de querer garantir o funcionamento célere agora, depois imponha um gravame maior aos gestores. Então, assim, o texto constitucional, ele quer a boa e regular aplicação dos recursos públicos. Não quer tão somente a boa, entendeu? Quer também a regular. De nada adianta a gente fazer uma compra, satisfazer a necessidade imediata ali daquele cidadão, mas sem se preocupar com a regularidade dessa aquisição. Porque é exatamente esse olhar na regularidade que a gente vai realmente afastar eventuais direcionamentos, certo? Eventuais desvios de finalidade. Eu quero saudar aqui a conselheira Luísa Helena, que é uma estudiosa do direito administrativo, tem participado de diversos debates aí em âmbito nacional e também que nos prestigia aí com a presença virtual. Pois, Márcio, você falou da aplicação da verba, né, que ela deve ser boa e regular. E aí me veio um questionamento aqui. É o seguinte, a autonomia que foi dada aos estados, né, para editarem seus decretos, você acha que houve um descompasso com a Lei 13.979? Eu cito como exemplo a questão da antecipação dos pagamentos, que veio em um dos decretos aqui do Estado. Você acha que há um descompasso entre as normas aí? Eu volto sempre assim àquela questão, Luciano. O que vai se exigir dos gestores realmente um juízo de ponderação diferenciado. Então, eu não diria que isso aí vá comprometer de pronto. Pode sim. Por quê? A gente sabe que hoje a gente tem um federalismo cooperativo. Imagine se os municípios, cada um, acabar tentando, a pretexto de querer procedimentalizar alguma coisa, acaba regulamentando, seja, algo que deveria ser disciplinado em normas gerais. Então, a ideia de uma república federativa é que o controle desses dados ele tem de forma assim regular. Imagine que no âmbito aqui do estado de Sergipe a gente considere alguma despesa, por exemplo, como sendo de saúde que não é de saúde. E aí ela não vai entrar no cômputo dos 25%. Então, essa interpretação, por vezes, ela pode comprometer exatamente essa rigidez do Pacto Federativo. De que forma? Eu vou sobrecarregar um sistema desse Estado que deu uma interpretação diferenciada do Estado vizinho, e aí aquele Estado vizinho vai precisar gastar mais para atender aqueles cidadãos ali daquele outro Estado. Então, a ideia do Pacto Federativo é exatamente garantir isso aí. Você falou especificamente da antecipação de pagamento. O próprio Estado de Sergipe, hoje até coloquei isso no grupo à tarde, lá no artigo 14 do decreto, me perdoa o número do decreto aí, ele falou sobre essa questão da antecipação do pagamento em si. A Lei 4.320, lá no artigo 62, ela veda um pouco essa inversão aí de fases. Agora, alguns estados, e o próprio TCE Rio Grande do Norte, parece que ontem, respondeu a uma consulta pela possibilidade exatamente disso aí. Agora, em qualquer situação, não. Ou seja, a gente está diante de uma situação de anormalidade. Eu vou precisar
motivar exatamente o porquê houve essa inversão, que houve o pagamento antes da liquidação. E há também que considere que uma coisa é o pagamento, outra coisa é o meio de pagamento. Se discute muito hoje, por que não usar o PayPal, ou seja, um banco intermediário, e aí deposita no banco e o contratado terá a certeza de que aquele dinheiro vai ser pago a ele. Por quê? A gente sabe hoje que essa forma do pagamento em si, ela tem tornado, inclusive, ela tem encarecido por vezes a aquisição de bens, entendeu? Porque o gestor coloca lá dentro do custo dele exatamente essa demora para o pagamento. Mas, por outro lado, também há um risco muito grande. Eu vi que algumas pessoas fizeram compras de equipamentos aí, fizeram pagamento antecipado e não houve a entrega do bem, entendeu? Então, assim, a depender da situação, pode ser um risco. E como eu disse, tudo que o gestor menos quer nesse momento é assumir risco. Então, se eventualmente não tiver outro caminho a ele, a não ser fazer isso, aí ele precisa motivar bem. E assim, posso dizer, eu, sinceramente, diante de uma situação dessa, eu poderia até reconhecer e aplicar o artigo 22 lá da LINDB. Olha, o ato efetivamente inobservou, por exemplo, a Lei 4.320, lá no seu artigo 62, sim, mas isso por si só justifica uma responsabilização do gestor se eu verifico por outros meios que houve o atendimento daquela demanda. Então, assim, são situações que a gente precisa assim, ponderar, certo? Na verdade, a própria lei, ela afastou um pouco o rigorismo formal em alguns pontos, mas desde que se justifique. A própria contratação com empresa inidônea, não é que você vai procurar empresa inidônea para poder fazer a contratação. Há autores que colocam que essa flexibilização já não deveria nem estar lá no artigo 4º, porque é como se fosse uma inex, entendeu? Ou seja, se não tem outro caminho, infelizmente vai ter que contratar. E motivar exatamente isso. Agora, é preciso, volto a dizer, que se motive bem esses atos, porque circunstanciar bem vai ser um instrumento de defesa mais à frente, dentro de uma análise de responsabilização por esses atos. Então, há um outro caso, por exemplo, que vem sendo assim questionado, também exatamente similar a essa antecipação de pagamento, é que o artigo 4º da Lei 13.979, ele falou em bens, serviços, inclusive de engenharia, mas ele não falou de obras. Então, aí alguém questiona assim, e se tivermos uma obra de um posto de saúde para atender uma demanda, não vai ser contemplada? O gestor será responsabilizado? Então, a gente vai trabalhar dentro de perspectivas de interpretações distintas. Uma interpretação literal levará o intérprete a concluir que não foi contemplada a hipótese de obra. Por quê? Obra e serviço de engenharia são coisas distintas. Mas, numa perspectiva teleológica, sistemática, a gente vai concluir, olha, se ele conseguir linkar exatamente motivando isso aí, que foi para atender uma situação que linka diretamente, que guarda a relação, que guarda a pertinência com o enfrentamento à pandemia, é natural que não vá haver responsabilização. Então, mas aí a gente pergunta, mas como saber quais são os serviços essenciais? Olha, foi publicado no âmbito da União o decreto 10.282 de 2020. Ele traz lá no artigo 3º um elenco de atividades que são consideradas assim essenciais. O decreto 10.288 também de 2020 fala da atividade de imprensa, ou seja, para garantir a divulgação das atividades aí relacionadas ao combate à pandemia. Então, hoje, o gestor está diante de parâmetros normativos que ofertam a ele condições para motivar a prática dos atos. Então, o problema, volto a dizer, hoje não é de normatividade. Preciso que ele circunstancie, que motive, que justifique, que fundamente a prática dos atos. Quero saudar o professor Jorge Carvalho, lá de São Paulo, professor, autor de livros aí de assim, auditoria, um renomado aí, colega da área também, que também nos prestigia com a presença virtual. Seja bem-vindo também. Pois, Mar, o tempo passa rápido. Já só está faltando aqui 10 minutos para o encerramento da live. E o Instagram ele tem um sistema automático de encerramento. E aí eu queria que você aproveitasse aí já para a gente começar a caminhar aí para esse finalzinho e fizesse aí suas considerações finais sobre toda essa temática. Não vamos conseguir responder aqui ao vivo todos os questionamentos que nos foram enviados, né? Porque foram vários, mas
Depois a gente vai tentar responder aí individualmente a cada um. E aí eu vou contar com sua ajuda para essas respostas. Mas fique à vontade para fazer as considerações finais aí, o que é que... Né? Luciano, eu acho que a gente tocou um pouco em diversos pontos aí. Eu também assim, chamaria a atenção dos gestores aí para evitar essas motivações decisórias aí retóricas, principiológicas, ou seja, motivações que se limitam a citar o texto de lei, porque isso vai dificultar exatamente a análise do próprio órgão de controle, isso vai militar em desfavor realmente dele na condição de instrumento de defesa naquilo que eu disse, entendeu? Então, assim, lá no próprio artigo 20 da LINDB, quando fala em necessidade de motivação, afasta a questão desses valores jurídicos assim abstratos que não se confundem com assim, os princípios em si, diversas passagens da lei, quando fala em fundamentação simplificada, entendeu? Não é ausência de fundamentação, é de forma simplificada. Então, esse campo da motivação deve ser muito bem esclarecido para evitar que o gestor incorra em qualquer aí, desconforto quando vem a ser questionado. Outro ponto também que me chama a atenção, que teria também, que pode lançar luz aí nos órgãos de controle, não apenas de controle externo, ou seja, nos órgãos investigativos, é exatamente a compra além do necessário. Porque o gestor pode fazer uma leitura apressada lá do artigo 4º-B, inciso 4º, e achar, olha, há uma presunção de que a minha compra ela foi exatamente a que eu precisava para aquele momento. E aí pode ser que um gestor mal intencionado, um gestor que não realmente está voltado aí a atender aos interesses da coletividade, ele pode acabar comprando a mais para satisfazer algum contratado ali, entendeu? Ou seja, e aí, nesse caso aí, com certeza, o órgão de controle vai se lançar luz, especificamente nessas situações. Por quê? Porque o que se quer é que não tenhamos um desvio de finalidade. Ou seja, se eventualmente houve uma justificativa de dispensa, e volto a dizer, a Lei 13.979 ela não é uma lei autônoma. O que ela relativizou está lá restritamente posto. Então, a interpretação ela é restritiva, já que é uma lei que vem para relativizar. Então, se eventualmente houve um desvio, ele pode incorrer, inclusive, em dispensa indevida de licitação. Então, assim, vai também ter a responsabilização em outras searas. Então, assim, é preciso que essas compras se deem realmente dentro do que efetivamente for necessário. Uma coisa que eu explico também sempre nessas apresentações é que, embora esse artigo 4º-B tenha tratado da presunção relativa, ou seja, o ônus da prova nesse caso é do órgão de controle. Nós temos diversas precedências no TCU que, em processo de fiscalização, o ônus da prova é do órgão de controle. Então, se o gestor motivar corretamente, dificilmente o órgão de controle, claro, assim, vai fazer uma análise, mas vai trabalhar dentro dessa perspectiva da sim, motivação. Então, caberá o órgão de controle fazer esse juízo de prova. Ao contrário, dentro daquilo que a gente já sabe, quem milita nos tribunais de contas sabe muito bem que a gente costuma sempre trabalhar a máxima de que o auditor não acha, o auditor conclui. Então, todas as manifestações técnicas elas são conclusivas, elas assim, apontam o achado, elas tratam esse achado linkando com a responsabilização, ou seja, houve a conduta, foi comissiva, foi omissiva, houve um nexo de causalidade, o resultado está ligado com esse nexo e a gente vai trabalhar na perspectiva da culpabilidade. Então, assim, diria também, especificamente em relação ao artigo 28 da LINDB, que tem sido muito invocado aí pelos autores. Olha, esse artigo 28 ele não versa sobre a questão da medida ressarcitória, e sim da responsabilização em si. Agora, se eventualmente houve um dano ao erário, mas se verificou que não houve dolo ou erro grosseiro, é natural que isso seja minorado na responsabilização. Agora, o dever de ressarcir, ele permanece lá, por conta até do próprio 37, parágrafo 6º, do texto constitucional, que não foi, ou seja, modificado. Então, esse artigo 28, que embora muito tenha sido dito aí sobre ele, se o gestor realmente não agiu com dolo ou erro grosseiro, não vai precisar devolver nada. Não é isso, certo? Esse artigo, especificamente, ele trata
da responsabilização em si e não de medidas aí de ressarcimento. Então, assim, o órgão de controle ele vai lançar luz especificamente naquele gestor manifestamente negligente, naquele gestor manifestamente imperito, naquele gestor manifestamente imprudente. Então, assim, como a gente trata isso? No direito penal, a gente consegue extrair a ideia do homem médio de uma forma fácil, ou às vezes bem mais tranquila. O cidadão ele tinha um limite de velocidade até 60, então ele passou a 100 e atropelou, ou seja, ele assumiu o risco. E no âmbito do órgão de controle, como é que a gente afere isso? Olha, pressupõe que ele deva ter conhecimento das normas ali. Pressupõe que se ele pratica o ato desconsiderando todos os pareceres que integram o processo, ele assumiu o risco do resultado. Então, o gestor que pratica o ato dele, levando-se em conta os opinamentos técnicos, ou seja, é natural que vá militar a boa-fé em favor dele. Então, assim, não vou aqui render muito, até porque o tempo agora está muito curto, mas quero, assim, agradecer, Luciano, em seu nome a todos os advogados aqui do Estado do Sergipe, os advogados de fora que estão aí assistindo. Quero, assim, agradecer ao presidente Inácio Kraus, ao Davi Dória, meu amigo aí, o tesoureiro da OAB, aos colegas dos tribunais de contas que estão aí assistindo. A gente realmente não havia divulgado nos grupos, pelos tribunais. Nós teremos outros eventos na próxima semana, teremos o evento da semana do auditor de controle externo, teremos debates aí durante toda a semana e, assim, teremos a oportunidade aí de realmente discutir de forma até mais aprofundada, certo? Com viés mais para a auditoria, entendeu? Essas temáticas. Então, quero agradecer profundamente, Luciano, mais uma vez, pelo convite que me foi formulado e me coloca à disposição para eventual dúvida aí que tenha aí remanescido. A Comissão de Controle dos Gastos Públicos que agradece aí a sua participação, o seu conhecimento que está sendo aqui disseminado. E eu parabenizo mais uma vez a você por toda a explanação que deu e pelo conhecimento que você tem. Eu quero também fazer um encerramentozinho, fazer os agradecimentos finais, registrar a presença aí do nosso presidente aqui do Conselho Seccional do Inácio Kraus. Ele estava numa reunião aí muito importante, mas conseguiu chegar agora e está aqui com a gente também. Agradecer a ele por todo o apoio que nos dá na condução aí da comissão. Registrar a presença de Valdir Santos, que é presidente da Comissão de Controle do Combate à Corrupção lá da Bahia. Ele que é um colega advogado, presidente dessa comissão. Mandar um beijo também para minha filha, Júlia. Eu prometi a ela e aí eu não podia encerrar essa live sem mandar esse beijo para ela. Júlia, um beijão. No mais, agradecer a toda a diretoria da OAB, agradecer a esta parceria que nós temos com o Tribunal de Contas e com vocês, Mar, para poder divulgar esse tema que é tão importante aí para toda a sociedade. Dizer que a OAB é a casa da sociedade, a casa da cidadania e a casa dos advogados. Agradecer a toda a comissão de controle dos gastos públicos aqui da OAB, a minha diretoria, né, que tanto me ajuda aqui na condução desse trabalho. E é isso, Ismar. Eu quero só tenho a agradecer a você por partilhar o seu conhecimento e dizer que a nossa live está se encerrando e agradecer a todos que participaram. Estou sempre disponível aí, Luciano. Quero registrar também a presença virtual aí do Coronel Vivaldi, aí, que foi comandante aqui da capital, hoje é assessor lá do militar, lá do tribunal também, que assim participa, também que é um estudioso nessa área de responsabilização, doutor aí na área de segurança pública. Me honra muito com a presença virtual também. Então, Luciano, muito obrigado e vamos aguardar o nosso próximo encontro. Tranquilo? Um abraço, amigo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.